Queridos irmãos, queridas irmãs e ouvintes da Palavra de Deus, quero vos cumprimentar com a doce paz do Senhor Jesus. Pela graça dele, do Senhor, nós estamos chegando aqui para caminharmos mais um pouquinho na Palavra de Deus. Hoje estaremos lendo o capítulo 17 de 2 Reis. Portanto, convido você para abrir comigo a sua Bíblia e vamos ler mais essa porção da Palavra do nosso Deus. Capítulo 17, versículo 1. No ano do 10º de Acais, rei de Judá, começou a reinar Oséias, filho de Elá, e reinou sobre Israel em Samaria 9 anos. Verso 2. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, contudo não como os reis de Israel que foram antes dele. Verso 3. Contra ele subiu Salmaneser, rei da Síria, e Oséias ficou sendo dele, e pagava-lhe tributos. Verso 4. Porém o rei da Assíria achou em Oséias conspiração, porque enviara mensageiros a So, rei do Egito, e não pagava tributos ao rei da Assíria cada ano como dantes. Então o rei da Síria o encerrou e aprisionou na casa do cárcere. Verso 5. Porque o rei da Assíria subiu por toda a terra e veio até Samaria e a cercou 3 anos. Verso 6. No ano 9 de Oséias, o rei da Assíria tomou a Samaria e levou Israel cativo para a Assíria, e fê-los habitar em Ala, em Abor, junto ao rio de Gozã, e nas cidades dos Medos. Verso 7. Porque sucedeu que os filhos de Israel pecaram contra o Senhor seu Deus, que os fizera subir da terra do Egito, de debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram a outros deuses. Verso 8. E andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel, e nos dos reis de Israel que eles fizeram. Verso 9. E os filhos de Israel fizeram secretamente coisas que não eram retas contra o Senhor seu Deus, e edificaram altos em todas as suas cidades, desde a torre dos atalaias até a cidade fortificada. Verso 10. E levantaram para si estátuas e imagens do bosque, em todos os altos outeiros e debaixo de todas as árvores verdes. Verso 11. E queimaram ali incenso em todos os altos, como as nações que o Senhor expulsara de diante deles, e fizeram coisas ruins para provocarem a ira o Senhor. Verso 12. E serviram os ídolos dos quais o Senhor lhes dissera: não fareis essas coisas. Verso 13. E o Senhor advertiu a Israel e a Judá, pelo ministério de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: convertei-vos de vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, conforme toda a lei que ordenei a vossos pais, e que eu vos enviei pelo ministério de meus servos, os profetas. Verso 14. Porém não deram ouvidos, antes endureceram a sua cerviz, como a cerviz de seus pais, que não creram no Senhor seu Deus. Verso 15. E rejeitaram seus estatutos e a sua aliança que fizera com seus pais, como também as suas advertências com que protestara contra eles, e seguiram a vaidade e tornaram-se vãos, como também seguiram as nações que estavam ao redor deles, das quais o Senhor lhes tinha ordenado que não as imitassem. Verso 16. E deixaram todos os mandamentos do Senhor seu Deus, e fizeram imagem de fundição, 2 bezerros, e fizeram um ídolo do bosque, e adoraram perante todo o exército do céu, e serviram a Baal. Verso 17. Também fizeram passar pelo fogo a seus filhos e suas filhas, e deram-se a adivinhações, e criam em agouros, e venderam-se para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, para o provocarem à ira. Verso 18. Portanto, o Senhor muito se indignou contra Israel e os tirou de diante da sua face. Nada mais ficou, senão somente a tribo de Judá.
Verso 19. Até Judá não guardou os mandamentos do Senhor seu Deus. Antes andaram nos estatutos de Israel que eles fizeram. Verso 20. Por isso o Senhor rejeitou a toda a descendência de Israel e os oprimiu e os deu nas mãos dos despojadores, até que os expulsou da sua presença. Verso 21. Porque rasgou a Israel da casa de Davi, e eles fizeram rei a Jeroboão, filho de Nebate, e Jeroboão apartou a Israel de seguir ao Senhor, e os fez cometer um grande pecado. Verso 22. Assim andaram os filhos de Israel em todos os pecados que Jeroboão tinha feito. Nunca se apartaram deles. Verso 23. Até que o Senhor tirou a Israel de diante da sua presença, como falara pelo ministério de todos os seus servos, os profetas. Assim foi Israel expulso da sua terra, a Assíria, até o dia de hoje. Verso 24. E o rei da Assíria trouxe gente de Babilônia, de Cuta, de Ava, de Ramate, de Sefarvaim, e a fez habitar nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. E eles tomaram a Samaria em herança e habitaram nas suas cidades. Verso 25. E sucedeu que, no princípio da sua habitação ali, não temeram ao Senhor. E o Senhor mandou entre eles leões que mataram a alguns deles. Verso 26. Por isso falaram ao rei da Assíria, dizendo: a gente que transportaste e fizeste habitar na cidade de Samaria não sabe o costume do Deus da terra. Assim mandou leões entre ela, e eis que a matam, porquanto não sabe o culto do Deus da terra. Verso 27. Então o rei da Síria mandou dizer: levai ali um dos sacerdotes que transportaste de lá, e vai e habite lá, e lhes ensine o costume do Deus da terra. Verso 28. Veio, pois, um dos sacerdotes que transportaram de Samaria, e habitou em Betel, e lhes ensinou como deviam temer ao Senhor. Verso 29. Porém, cada nação fez os seus deuses, e os puseram nas casas dos altos que os samaritanos fizeram, cada nação nas cidades em que habitava. Verso 30. E os de Babilônia fizeram Sucote-Benote, e os de Cuta fizeram Nergal, e os de Ramate fizeram Azima. Verso 31. E os aveus fizeram Nibais e Tartaque. Os sefarvitas queimavam seus filhos no fogo a Adrameleque e a Anameleque, deus de Sefarvaim. Verso 32. Também temiam ao Senhor, e dos mais baixos do povo fizeram sacerdotes dos lugares altos, os quais lhe faziam o ministério nas casas dos lugares altos. Verso 33. Assim temiam ao Senhor, mas também serviam a seus deuses, segundo o costume das nações, dentre as quais tinham sido transportados. Verso 34. Até o dia de hoje fazem segundo os primeiros costumes. Não temem ao Senhor, nem fazem segundo os seus estatutos, segundo as suas ordenanças, segundo a lei e segundo o mandamento que o Senhor ordenou aos filhos de Jacó, a quem deu o nome de Israel. Verso 35. Contudo, o Senhor tinha feito uma aliança com eles e lhes ordenara, dizendo: não temereis a outros deuses, nem vos inclinareis diante deles, nem os servireis, nem lhes sacrificareis. Verso 36. Mas o Senhor, que vos fez subir da terra do Egito com grande força e com braço estendido, a este temereis, e a ele vos inclinareis, e a ele sacrificareis. Verso 37. E os estatutos, as ordenanças, a lei e o mandamento que vos escreveu, tereis cuidado de fazer todos os dias, e não temereis a outros deuses. Verso 38. E da aliança que fiz convosco não vos esquecereis, e não temereis a outros deuses. Verso 39. Mas ao Senhor vosso Deus temereis, e ele vos livrará das mãos de todos os vossos inimigos. Verso 40. Porém eles não ouviram,
antes fizeram segundo o seu primeiro costume. Verso 41. Assim essas nações temiam ao Senhor e serviam as suas imagens de escultura. Também seus filhos e os filhos de seus filhos, como fizeram seus pais. Assim fizeram eles até o dia de hoje. Muito bem, meus amados e queridos irmãos, acabamos então a leitura do capítulo 17, aqui de 2 Reis. E para a nossa mensagem de hoje, eu quero reler com os irmãos os versos 22 e 23. Assim andaram os filhos de Israel em todos os pecados que Jeroboão tinha feito. Nunca se apartaram deles, até que o Senhor tirou a Israel de diante da sua presença, como falara pelo ministério de todos os seus servos, os profetas. Assim foi Israel expulso da sua terra, a Assíria, até ao dia de hoje. Queridos e amados irmãos, este capítulo narra como ocorreu o cativeiro das tribos do norte, Israel, e sua causa. Por vários séculos, Deus tolerou a rebelião do seu povo, enviando a eles seus muitos e muitos profetas, advertindo-lhes que deixassem seus caminhos errados e se voltassem para Deus e obedecessem aos seus mandamentos. Porém, como vimos, Israel não quis dar ouvidos aos mensageiros de Deus e permaneceram na idolatria e na prática das terríveis abominações, imitando as nações vizinhas e até fazendo pior que elas. A paciência de Deus, então, chegou ao seu limite, e o Senhor fez com que o rei da Assíria viesse contra Israel. Esse rei levou os israelitas para o cativeiro e trouxe outros povos e os fez habitar nas cidades de Israel, inclusive em Samaria. Foi essa prática do rei da Síria que deu origem aos samaritanos, que se tornaram um povo misto, e assim os judeus do Reino do Sul não os consideravam, se tornando inclusive inimigos ferrenhos. Amados irmãos e ouvintes, atentemos para isso. Não podemos abusar da longanimidade de Deus. Deus sempre nos dá tempo e novas oportunidades para deixarmos o mau caminho e nos voltarmos para Ele. Deus sempre usa seus instrumentos para falar com o crente que está vivendo de forma relaxada, descompromissada e desviada de Deus. Se esse crente der ouvidos à voz de Deus, cair em si, se arrepender das práticas erradas e voltar à prática da santidade, Deus o aceitará de volta e o abençoará. Porém, se esse cristão fizer como os israelitas, endurecer o coração, resistir a Deus e a sua palavra, cairá na apostasia espiritual. E então não haverá mais jeito, pois Deus o entregará aos seus desejos e paixões. Essa pessoa nunca mais se arrependerá,
e estará perdida para toda a eternidade. Amado ouvinte, se hoje está ouvindo a voz de Deus falando com você, não endureça o coração. Pare, chega de resistir a Deus. Chega de adiar para depois a sua decisão de deixar os seus caminhos errados e se voltar para o Senhor. Renda-se a Cristo hoje. Deixe o pecado. Deus tem sido longânimo para com você. Você sabe muito bem disso, que muitas e muitas vezes Deus já tem te livrado da morte. Deus tem poupado a sua vida, tendo misericórdia da sua alma. Mas, meu ouvinte, cuidado. A longanimidade, a paciência de Deus, ela tem um limite, como o teve com os israelitas e depois também com a nação de Judá. Chega o momento que chega a época da colheita, da má semente que nós semeamos. Chega o momento que Deus deixa nós seguirmos os nossos próprios caminhos. Então hoje Deus fala com você mais uma vez. Pare de endurecer o seu coração. Renda-se, volte para Deus. Passe a andar nos caminhos do Senhor, para que a sua alma venha ter o destino eterno, feliz e glorioso, que é o céu. Mas se você continuar com seu coração endurecido, será triste demais a eternidade para a sua alma. Pense agora e tome a sua decisão. Oremos, querido Pai Celestial. Quero te glorificar, Senhor, pela tua palavra de hoje. E eu tenho certeza que o Senhor tem falado ao coração de milhares e milhares de pessoas, Pai. Que assim como os israelitas, Senhor, têm persistido no caminho errado, Senhor, mesmo o Senhor já tendo falado com ele, com ela, tantas e tantas vezes. Mas nesse dia o Senhor está dando mais uma oportunidade. Ó Deus, olha para esta vida que está se voltando para Ti agora, que arrependido, Senhor, arrependida, está prometendo agora Te servir, deixar os maus caminhos. Perdoa os seus pecados, Pai, lava com Teu precioso sangue, liberta esta vida, toma ela pela mão e ajude ela a tomar um novo caminho, uma nova atitude. Salva, liberta, Pai, é o que eu lhe peço. Em o nome de Jesus. Amém. Muito bem, assim, meus amados irmãos, nós estamos chegando ao final do nosso quadro Vivendo a Palavra em mais esse dia. Você que tomou uma nova decisão, você que não quer se perder para sempre, você que não quer mais estar no mau caminho, como os israelitas e se perderam, que você possa ficar firme no seu propósito de servir a Deus. Vá para a casa do Senhor, vá servir a Deus, porque Jesus está às portas e a morte chega sem dar aviso prévio. Então abrace aos pés de Jesus, sirva a Ele até o último dia da sua vida nessa terra. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe a sua família. E eu espero você amanhã para lermos 2 Reis, capítulo 18. Receba, então, nosso forte abraço. Fique na paz do Senhor Jesus.